Bom, quantas mulheres a gente tem para tomar como exemplo na Bíblia? Realmente, um monte de história, um monte de testemunhos na Bíblia de mulheres de fé, mulheres de oração, mulheres que profetizaram. E eu escolhi uma delas para poder compartilhar, para poder estudar, para poder ler e para poder trazer um pouco uma relação com a nossa vida. E essa mulher que eu escolhi é Ana, a mãe de Samuel. Samuel, que foi o último juiz, que foi profeta também, a gente sabe o quanto ele tem aí de importância na história. Ana é só a mãe de Samuel. E eu vou ler com vocês 1 Samuel, do versículo 1 até o 8, para a gente começar. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofu, eframita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Num dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? É uma história conhecida, né? Muitos de nós já ouvimos a história de Ana, já conhecemos, já sabemos a história de fé, de oração da vida dela. Mas eu queria parar um pouquinho e fazer uma relação com a nossa vida. Aqui a gente tem Ana com um problema. Ela tinha um desejo, ela queria ter um filho, ela tinha um sonho. E naquela época era muito importante a mulher ter filhos, principalmente filhos homens, para que pudesse prosperar, para que pudesse continuar, né, a família. Então, olha o tamanho do problema dela ali. Ela não conseguia ter um filho, ela queria ter um filho. Esse era o primeiro problema que ela tinha. Era um conflito do coração dela, era uma angústia que ela tinha. Ela queria ter um filho. Qual que era o segundo problema que ela tinha? Ela tinha Penina. Ela tinha outra mulher de Eucana, que tinha filhos. A mulher tinha filhos. Naquela época era tolerado, né? Mais de um casamento, a gente conhece a história, né? Enfim, mas era tolerado. Então, quando a mulher não podia ter filho, ele até poderia realmente procurar outra mulher, e outra mulher poderia ter filhos, que pudesse ter filhos. E ela tinha, então, um problema, um sonho que ela não conseguia, e ela tinha uma Penina na vida dela que provocava, que irritava, que mostrava para ela aquilo que ela não tinha. E tinha uma terceira coisa, que era o sentimento que despertava tudo isso. O fato dela não ter o que ela queria, o fato dela ter alguém que ficava provocando, despertava nela um sentimento de tristeza e de choro. Ela vivia angustiada, ela vivia triste, ela vivia deprimida. Trazendo isso para a nossa vida, o que a gente tem de Ana, desse problema de Ana? Cada um de nós aqui pode ter algum problema também. Um sonho que não está conseguindo realizar, um desejo no coração que está lá contido e que não está conseguindo que isso aconteça, uma aflição, uma angústia. Pode ser algo grande, pode ser algo pequeno, mas muitos de nós, às vezes, tem aquela coisinha ali dentro que eu queria, eu desejo, eu tenho vontade. O conflito de Ana era um, o problema de Ana era um, e a gente também. Cada um de nós aqui, provavelmente, tem alguma coisa que fica ali remoendo também, querendo que Deus realize. E a segunda coisa é que nós também temos uma Penina. A gente não tem, graças a Deus, né? Não tem uma mulher, né? Outra mulher, mas tem as mulheres, tem os homens, tem a vida. Vocês já viram isso, por exemplo, a pessoa que quer, usando o exemplo da Fê, ter um filho. Ela quer engravidar, deseja ter um filho também, e não está conseguindo, não está conseguindo. Aí abre o Instagram e vê lá a família feliz com o filhinho. Aí
é a mesma função de Penina na vida de Ana, às vezes essas situações tem na vida da pessoa que deseja. A pessoa quer casar, ainda não conseguiu marido, tem vontade de casar, quer ter um relacionamento, quer ter uma família, aí abre o Facebook e vê a família perfeita, a família Doriana, aí aquilo machuca. Não é inveja, mas aquela vontade de ter igual. Puxa, todo mundo tem, menos eu não tenho. Uma casa, eu queria ter uma casa maior, eu queria ter uma casa bonita, fulano tem, não sei quem tem, só eu que não tenho, só eu que não consigo. Queria reformar a minha casa, mas não consigo. Aí sai com os amigos são todos perfeitos, todo mundo trabalha, todo mundo tem um emprego bom, o emprego dos sonhos que eu queria ter, a casa que eu queria ter, a família que eu queria ter, o filho, o marido, enfim. Todo mundo está bem, menos eu. Então, assim, a Penina, hoje, na nossa vida, eu relaciono exatamente como isso, aquilo que a gente queria ter. Às vezes não é uma pessoa específica que está nos provocando, mas às vezes é uma situação que nos desperta esse sentimento, que pega aquela ferida que já está machucando e, sabe, aperta mais ainda. O duro é que muitas vezes a gente não pensa que Facebook e Instagram nem sempre é verdade, né? Às vezes a família Doriana não é bem Doriana, às vezes o filho perfeito não é tão perfeito assim. Às vezes até a pessoa tem um filho e está com alguma dificuldade, com algum problema com o filho, e aí começa a conversar com alguém e a pessoa fala, mas o meu filho é diferente, o meu filho é assim. É a Penina na sua vida, é a Penina na nossa vida. Então, a gente tem essas pessoas que nos trazem esse sentimento ruim também, assim como Ana teve. E, por outro lado, Ana tinha uma coisa boa, que era um homem que a amava. Se vocês lerem aqui no finalzinho de novo, fala que ele dava porção dobrada para ela. Então, ele dava para todo mundo e dava porção dobrada para ele. Porque ele a amava, mesmo que a madre estivesse cerrada, mesmo que ela não conseguisse ter o filho, mesmo que ela não tinha aquilo que era importante para ele também. A Bíblia fala claramente, ele a amava mesmo assim. Qual é a nossa semelhança com Ana? Com certeza, nós temos também pessoas que se importam conosco, independente daquilo que a gente ainda não tem. E mais do que isso, nós temos um Deus que se importa conosco, independentemente daquilo que a gente ainda não faz, não consegue fazer, ou ainda não realizou, ainda não conseguiu pôr em prática. Assim como ela tinha Eucana, que a amava, nós também temos um Deus que nos ama, independente de qualquer coisa, independente das nossas falhas e daquilo que a gente ainda não tem. Até fazendo um aspas aqui, outro dia eu estava assistindo o Pedro jogar, ele estava participando de um campeonato de tênis, e foi muito engraçado, porque eu estava ali torcendo por ele, e meu jeito de torcer é terrível, ainda bem que ele não está aqui. Porque, é lógico que eu quero que ele ganhe, eu não gosto de competição, eu não gosto de jogo. E é lógico que eu quero que ele ganhe, eu estou lá torcendo por ele, mas eu fico com dó de quem perde. E se ele perder, eu vou ficar com dó dele, mas se o outro perder, eu fico com dó também do que perdeu. E quando eu estava sentada ali, aí eu comecei a orar, porque eu queria que ele ganhasse, ele estava perdendo. Mas todo jogo era a mesma oração, mas, enfim, aquele específico ele estava perdendo. E aí eu comecei a orar para ele virar o jogo, para ele conseguir ganhar. Era a final do campeonato. E aí me veio tão nítido o coração de Deus, porque eu estava orando para ele ganhar, mas, ao mesmo tempo, eu falei, puxa, mas imagina que os dois são filhos de Deus, que Deus ama os dois do mesmo jeito. Por que Deus vai fazer o Pedro ganhar e não vai deixar o outro ganhar? Sabe aquele sentimento de mãe? Como é que a gente pode amar mais um filho do que o outro? Não dá. Quem é mãe de 2 filhos aqui sabe que é impossível você amar um filho mais que o outro. E ali, naquele momento, o meu filho era o Pedro, eu estava torcendo por ele. Mas Deus tinha 2 filhos ali jogando. Não sei qual que era a relação do outro com Deus, mas eu imaginei o coração de Deus. Aí, o que eu pensei? Bom, se você ama 2 filhos, eles são diferentes, fazem de forma diferente, você vai ganhar ali quem tiver naquele momento merecendo, quem tiver naquele momento fisicamente melhor, quem tiver naquele momento com a cabeça mais tranquila para poder virar o jogo. Enfim, naquele momento eu senti como é grande o amor de Deus, independente de qualquer coisa, né? Deus nos ama de forma tão igual, Ele não me ama mais do que o Adriano, do que a Luísa, a Rafa, enfim, Deus não ama ninguém aqui a mais. Ele ama exatamente do mesmo jeito. E isso ficou tão claro, né? Ele ama do mesmo jeito. E qual a diferença? É a nossa busca daí. É o que cada um vai buscar, é o relacionamento de cada um. Aí é aquilo que cada um, que Deus vai dando devagarinho, aos poucos, na medida certa, daquilo que a gente pode suportar, né? E, por fim, o Pedro ganhou. Enfim, então foi assim, só esse aspas aqui para dizer o quanto Deus nos ama, né? O quanto realmente Ele tem um amor especial por nós, assim como Ele tinha por Ana, Ele tem por nós. Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de fazer, assim, essa relação de Ana conosco.
Indo mais para frente, o que a gente vai ver agora? A segunda parte. Depois que ele fala para ela, não sou eu melhor do que 10 filhos? Aí no 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observou-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia a voz. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aqui a gente vê uma situação de Ana. Ana foi orar. Antes disso, vocês percebem que fala que todos os anos eles iam a Siló fazer os sacrifícios. Gente, todos os anos Ana encontrava quem? Penina. Todos os anos estava lá aquele momento que mais machucava ela, porque era quando ela encontrava Penina com todos os filhos, a família, era aquele momento que ela se sentia provocada, mas ela não fala em momento nenhum aqui, fala todos os anos ela ia, ela fazia o que ela tinha que fazer. Ela cumpria aquilo que ela tinha que cumprir, mesmo machucando, mesmo sendo difícil, mesmo doendo, mesmo ela sofrendo, mesmo ela chorando, mesmo ela sabendo que ela ia chegar lá e ela ia encontrar Penina provocando e irritando ela. Ela fazia o que ela tinha que fazer. Ela ia todos os anos, ela era obediente.